Olá, olá! Estamos ao vivo, gente, hoje. Live diferente. Olha só, sejam bem-vindos. Tô com convidada aqui. Na verdade, eu tô de convidada, tô no consultório dela, né? Tô aqui em Berlândia. A Débora, talvez você já conheça, já tenha visto ela em alguma outra live aqui, série de lives de estudos de casos de nutris que floresceram. Deve ser a segunda vez? Não, seja a terceira vez, né? Terceira vez que ela tá vindo aqui conversar com a gente. Mas sabe o que é mais legal? Eu tava falando pra ela. Tem algumas alunas que cada vez que elas vêm, elas voltam com histórias diferentes. E eu tô aqui com ela desde ontem, tô cheia de história que eu tô sabendo que dá pra ela dividir. Vou conseguir tirar vários insights dela, com certeza. Sim. E olha só, pra você, né, que tá aí nos ouvindo, primeiro, coloca aqui se você é nova na Atitude de Nutrição, já tá acompanhando a série de lives. Manda girassol pra gente, manda girassol por aí, já tô vendo que a Letícia colocou. E eu tô fazendo essa série de lives todos os dias às 8h08. Não são 8h08 agora, porque vão pegar meu voo pra ir embora às 8h08. E paramos aqui na hora do almoço pra poder conversar com vocês e contar um pouco de como que tá sendo a história e a jornada da Débora aqui em Uberlândia como Nutri Infantil. Então, vamos lá, quero começar te apresentando, né? Quem é você, o que você faz atualmente? E conta um pouquinho para as pessoas dessa sua entrada no mercado de nutrição materno-infantil. Então, pessoal, é um prazer, né, ter você aqui, Carol. Obrigada por ter vindo. E, pessoal, meu nome é Débora, eu sou nutricionista infantil. E eu comecei, né, logo quando eu estava na graduação, eu sempre tive interesse na parte de crianças, de trabalhar com crianças. Foi sempre o que eu mais gostei de trabalhar. E aí, quando eu fui para o estágio de pediatria, foi quando eu vi que realmente era isso que eu queria fazer para minha vida, mas eu não tinha ideia nenhuma de onde começar. Então, fui buscar minha especialização, fiz a residência multiprofissional, fiz o mestrado, mas mesmo quando eu acabei a residência, eu vi que ainda não tinha tudo que eu precisava para atender, né? E aí, foi logo quando começou a pandemia e juntou tudo. Falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu tentei começar a atender e quando eu comecei a atender eu fui vendo que tinha todo o conhecimento que eu precisava, mas ainda faltava um pouquinho mais pra gente conseguir melhorar, o atendimento. E aí foi numa acho que Semana NutriKids, né, que uma amiga minha me marcou no Instagram da Carol e foi quando eu comecei a ver e conhecer um pouco mais sobre o coaching nutricional, que me abriu muito mais portas e me ajudou muito mais nessa questão da nutrição infantil. Eu acho legal quando eu tava falando pra Débora, né, que quantas vezes a gente tem conhecimento ali da nutrição, então ela tava com conhecimento mais do que fresco. Exatamente. Mais do que atualizado, né, saída da especialização, uma ótima especialização, aliás, aqui no Uberlândia. E ainda assim, de repente, não estava dando a liga ali no atendimento, né? Sim. E você já tinha, se eu não me engano, uma tentativa para fazer um atendimento lúdico já, claro, né? Sim. Meu intuito sempre foi fazer um atendimento, não só um plano alimentar, né? Porque a gente trabalhar todas as outras coisas. Mas por mais que eu tentava atendimento lúdico, por mais que eu tinha todo o conhecimento para passar para os pais, eles acabavam não fazendo. Então não traziam um benefício para os pais e não traziam um benefício também para eu não conseguia ficar realizada com o meu atendimento, não conseguia ajudar a família. Isso acabava me frustrando muito, porque por mais que eu trabalhava, tentava buscar isso, não era tudo que eu esperava, né? Então acabava que a família não conseguia seguir por muito tempo nessa questão. Sim, e eu acredito que isso acontece para muitas nutricionistas. Depois vocês contem para mim aí se é o caso de vocês. A gente até tem um conhecimento, você vai para consulta, se prepara, entrega aquilo, né? E aí você fala, por que não botou em prática? Mas era só fazer, né? Parece que é simples um só fazer. E certo, então você estava naquela fase, tem mais ou menos quantos pacientes atendendo antes da formação? Antes da formação, no primeiro mês de atendimento, eu tinha 8 pacientes. Se não fosse uma escolinha que eu tinha uma parceria, eu ia ter saído no prejuízo ou só ter pagado as contas, né? Porque tinha um consultório, mas mesmo no início eu comecei sublocando a sala, que eu acho que isso me ajudou muito. Eu não comecei com consultório, então essas parcerias já foram me ajudando. Mas no início eu tinha 8 pacientes. Depois, eu acho que foi em agosto na turma, né? Logo depois, eu já comecei a aumentar muito mais o meu faturamento, porque no primeiro mês eu tinha praticamente, acho que deu R$80 só de lucro. E aí, logo em agosto, já começou o lucro, se eu não me engano, de mais ou menos 2.000, 3.000. E aí, chegou o faturamento de outubro, que foi quando eu cheguei a aplicar mais.
consegui um retorno maior foi o faturamento de 5 mil e pouco. Aí foi quando eu falei, nossa, realmente dá certo. Esse é o caminho que eu quero. E eu acho que às vezes a gente fica muito apegado no, nossa, eu vou chegar lá muito rápido, eu quero conquistar isso logo. A gente quer, todo mundo quer, né? Quem não, né? Exatamente, mas esse passo a passo pra gente chegar lá, a gente tem que entender que é um passo a passo, não é uma coisa que a gente já vai conseguir, às vezes, chegar lá na frente de uma vez. Então, a gente conseguir alinhar nossas expectativas também eu acho que é muito difícil, porque eu até estava comentando pra Carol que no início, quando eu estava com esse faturamento muito baixo antes do curso, eu tinha que pedir pro meu marido às vezes pagar a conta do aluguel da sala. E isso me deixava muito chateada, porque eu falava, putz, eu tô fazendo mestrado, eu acabei a especialização, eu fiz uma faculdade, eu sei o que eu quero, e nem o consultório eu consigo pagar. Então isso me frustrava demais. Mas eu fui vendo que eu conseguia, né? Eu fui vendo que isso e a questão do florescer, o florescer ia vir. Eu tinha que me estar preparada, eu tinha que fazer o que eu precisava para conseguir chegar lá. E foi cada vez melhorando mais. Eu vejo aqui, gente, ela falando, e aí eu vou subindo os coraçõezinhos aqui do lado, sabe? Porque eu lembro, em dezembro, a Débora começou a fazer o curso em agosto, aí em dezembro ela chegou pra mim, ela falou assim, eu precisei fechar uma semana, acho que foi uma semana que você fechou de agenda, né? Eu precisei fechar uma semana de agenda, porque agora eu entendi o que você falava. Vai se planejando com seus horários de estudo, né? Sim. Pra você ir caminhando no curso. Aí ela falava assim, mas eu tenho muito horário pra estudar, eu não preciso desse planejamento. E tipo, dezembro precisou fechar uma semana pra organizar a agenda que tava crescendo. Né? Exatamente isso. Quando a Carol fala assim, não, se organiza, separa um tempo. Eu falei, pra quê? Eu pensei, né? Pra que, Carol? Eu tenho tempo pra dar e vender. Eu não preciso separar tempo pra isso. Mas com o decorrer do tempo foi crescendo tanto que eu falei, nossa, realmente eu preciso ter um momento pra me conseguir ter estratégia realmente, né? De crescimento ou de estudo, do que a gente achar que é melhor no nosso momento. E aí em dezembro eu falei, não, pera, tá muito difícil, tá puxado aqui, eu vou ter que reestruturar, me organizar, porque às vezes tá indo um pouco mais sem foco. E aí eu consegui fazer isso, né? Que aí foi quando eu parei e falei, não, deixa eu estruturar tudo certinho. Porque teve um aumento tão grande que às vezes nem eu esperava esse aumento. E foi muito positivo. E além, né, da questão do faturamento, os pais viram muito essa diferença do atendimento. Porque a criança, a família não saía frustrada, a criança saía com o olho brilhando de felicidade, ela mudava realmente a questão da alimentação. Então era muito melhor para os pais e também para a criança e para mim. E conta um pouquinho dessa fase, o que você acredita que foram pontos essenciais, sabe? Conforme você foi estudando, foi aplicando, quais foram os pontos essenciais para essa mudança, para esse aumento? E aí, se também você puder falar sobre como você começou a trabalhar com o acompanhamento dessas famílias, né? Porque eu acredito que isso nessa fase foi algo que foi uma diferença grande para o número de pacientes acontecerem de forma recorrente e também para a sua entrada de fluxo de caixa. Sim, eu acho que todo mundo que está aqui, né, sabe que captar um paciente não é simples. Então, é um suor fazer a captação, o paciente agendar, o paciente realmente ir na consulta. E muitas vezes a gente deixa esse paciente embora, vem na primeira consulta, faça tudo que a gente quer passar, mas esse paciente vai embora. Se a gente não conseguir fidelizar esse paciente de alguma forma com o programa nutricional, com a forma com que cada um vai trabalhar, isso a gente diz, toma mais tempo nosso e o paciente não fica, às vezes não resolve o problema efetivo dele. E aí foi quando eu vi no curso a questão dos programas nutricionais, eu montei os meus programas de atendimento e eu vi que o resultado era muito melhor e tinham pacientes fixos, por exemplo, eu atendia numa clínica toda sexta à tarde. Tinha sextas que eu sabia que exatamente eram os mesmos pacientes que iam. Então era muito melhor para mim, muito melhor para o paciente, porque ele se comprometia mais e as famílias também. Então foi essa questão eu acho que ajudou bastante. E eu acho que uma outra questão que ajudou muito, que eu acho que a gente até comentou, é não esperar ter tudo para conseguir aplicar, até mesmo no curso, né? Tem um monte de aula, um monte de ferramenta, um monte de coisa bacana. Mas se a gente for falar assim, não, vou esperar o curso inteiro para conseguir aplicar, às vezes está perdendo muito tempo. Desde que eu comecei, eu vi a primeira ferramenta, já fui, já apliquei, já divulguei. O paciente já viu, isso já foi ajudando.
Eu atendia numa sala sublocada que não tinha cozinha, era totalmente nada adaptada para criança. Eu adaptei de acordo com o que eu podia. Levava fritadeira elétrica, levava máquina de cupcake, então eu adaptava tudo de acordo com o que eu podia. Eu queria uma sala com cozinha, com coisas infantis, claro, mas não era o que eu podia nesse momento. Então a gente adaptar com a nossa necessidade, eu acho que é importante também. A gente não só esperar. Quando a gente vê as lives, eu falo pra Carol que quando eu via muito no início, eu falava, nossa, a fulana tem isso, nossa, o consultório dela. E eu ficava pensando muito, né? Falando, nossa, eu quero ter isso. Mas eu parava e pensava, tá, eu não tenho isso nesse momento. O que eu posso fazer pra me conseguir, né, chegar no mesmo objetivo? Então eu acho que a gente também tentar ir fazendo aos poucos de acordo com o que a gente tá. Não esperar ter tudo pra só aplicar. Se eu puder deixar um insight assim dessa fala da Débora, escreve inclusive nos comentários que eu quero saber o que é hoje que talvez você esteja esperando você ter para começar, para ir fazer, né? Estou esperando ter uma balança pediátrica, né? Bati o olho ali na balança da Débora agora. Estou esperando ter uma cozinha de madeira no consultório. Estou esperando ter a cozinha. O que é que você está esperando ter para começar? E de fato isso, na hora que você escrever, pensa assim, de fato isso é o que vai fazer diferença no meu atendimento? Sim. De fato é isso, porque, gente, se a gente faz atendimento online, depois eu vou até pedir pra Débora contar de um dos casos de atendimento online dela. Se você faz atendimento online e você não tem nada disso, e você consegue resultado, exatamente. Será que isso que você tá esperando realmente é necessário, né? Ontem a Paula tava falando pra Débora, ontem a gente teve a live das 8h08 com a Paula. E a Paula, ela falou que ela tá basicamente atendendo online, são poucos pacientes presenciais, e ela tá fazendo faturamento entre 6 e 8 mil, sendo que a grande maioria é de atendimento online. Pacientes fidelizados, famílias felizes. Então, será que de fato, né, você precisa esperar? Teve até a pergunta ali, o que você precisa ter? E eu digo assim, ó, você precisa ter uma nutricionista. Essa é a primeira coisa. Exatamente. É o profissional, porque no fim das contas, o que é necessário mesmo é a conversa do profissional com a família, é a condução do profissional com a criança, enxergar, né? E aí, com o tempo, vai sendo legal ter esse espaço. Depois, se ela deixar, eu mostro o consultório dela. É legal ter esse espaço, um espaço lindo. Tem ali a mesinha pra brincar com as crianças, tem a maca, tem tudo. Mas você não tinha tudo isso no começo, né? Não mesmo. Tanto que nesse lugar que eu atendia, que era bem mais simples, não tinha maca. Então eu tinha que adaptar, né? Às vezes, quando era um bebezinho, eu tirava todas as coisas de vidro que tinha da psicóloga pra não quebrar nada. Então, não era o que eu queria pra sempre, né? Mas eu sabia que pra mim conseguir chegar em algum lugar, eu precisava passar por isso. Mas eu conseguia adaptar. E uma coisa que você falou, Carol, o que precisa ter? Por exemplo, um atendimento online, um domiciliar, a gente consegue adaptar. Não precisa de ter um consultório, não precisa de ter uma máquina, não precisa de ter nada disso. Então, eu acho que é muito a gente entender qual que é o nosso objetivo e qual que é a nossa realidade nesse momento. Tentar adaptar. Claro que se a gente tiver mais coisas, a gente vai conquistando ao longo do caminho, né? E a gente vai conseguindo agregar, mas a gente não esperar ter tudo para conseguir dar um pontapé inicial, porque senão a gente fala, quando formar, quando tiver, quando eu conseguir alugar, mas vê o que você consegue adaptar hoje. Sim. E isso me lembra muito a história da embalagem que eu falo. Pensa num presente, assim, quando você ganha um presente. Seu aniversário, você ganha vários presentes. Aí tem aquela pessoa, às vezes, que chega com um presente com uma embalagem linda, uma embalagem grande, e você fala, nossa, deve ser muito bom, né? Deve ter uma coisa muito legal ali. E pode ser que você abra e não seja nenhum presente tão legal assim. Você fala, nossa, nem gostei disso, nem combina comigo, né? E tem uma outra pessoa que vem com uma embalagem super simples, que vem às vezes numa sacolinha, e aí te dá, e quando você abre, você fala, nossa, que legal! A embalagem, ela é importante num determinado momento. Eu acho que principalmente quando você vai crescendo, ela vai sendo cada vez mais importante. Mas o que determina se de fato você está fazendo um bom ou um mau atendimento, o que determina a fidelização é o que está dentro da embalagem, né? Concordo. É como você conduz a sua consulta com o paciente, é como você conversa, é a estratégia que você decide usar, é a ferramenta. Então, por favor, comecem, tá? Porque depois você pode chegar nos resultados que ela vai contar aqui que ela teve, começando com o que você tem hoje. Mas beleza, então estávamos lá em dezembro de 2020, já tinha feito o curso de agosto a dezembro, fechou a agenda para começar a estruturar como que ia passar o próximo ano sem enlouquecer com a agenda ainda. Porque isso acontece, às vezes você vai lá e fala, nossa senhora, eu tô aqui trabalhando, não tá me sobrando tempo. Como que foi janeiro? Aqui
teve a volta de uma das ondas da pandemia, né, e tudo mais. Sim. Conta um pouquinho como que foi essa fase de 2021, diríamos assim. Dezembro já teve uma diminuição por conta das férias das crianças e por conta que eu fechei essa semana também, né? Janeiro até que foi uma alta, teve acho que um faturamento de 7 mil e pouco, então foi até uma questão que eu fiquei surpresa, mas a pandemia mudou um pouco, né, a rotina das famílias. E no final de janeiro, início de fevereiro, foi quando agravou muito a pandemia, agravou mais, né, a pandemia. E os pais, ninguém queria ir no consultório. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? E aí foi quando eu tentei, né, reforçar a questão do online, porque os pais não indo com tanta frequência, eu atendia de forma online. Tanto é que na clínica que eu atendia, que é só de pediatras, às vezes eu ia atender e não tinha pediatra atendendo, porque tinha paciente que iam para me atender, mas para o pediatra não tinha. Então, foi uma fase que teve uma queda. E aí, mas depois, fevereiro, março, deu uma diminuída, mas isso consegui recuperar logo em seguida. Foi fevereiro mais difícil, mas março começou a subir e abril foi bem melhor. E aí, março, acho que foi a nossa mentoria também, que teve uma virada de chave, né, Carol? Conta o que eu te falei na mentoria. Vou dar a mentoria para essa mulher que já estava indo bem. Imagina, tinha saído lá de 8 pacientes, um faturamento entre 800 mil, não tinha muita fidelização, tinha conquistado já a fidelização, estava vendendo programa de atendimento, a agenda já estava cheia, já, né, ali, fazendo faturamento de 7 mil. O que a gente fez nessa mentoria? Na mentoria, a Carol falou assim, não, eu expliquei todas as questões, né, porque que a gente tem de dúvidas e tudo mais. E aí a Carol falou assim, Débora, como assim você ainda tem um retorno na consulta? Porque até uma questão de valores, né? Quanto que eu cobrava no início, eu cobrava R$130 a consulta com retorno. Isso eu estava até comentando com a Carol, sendo que o custo que eu tinha na clínica era de R$30 a hora. Então eu recebia R$35 por hora. Então porque era o retorno, era tipo 2 horas, né? Isso, então, exatamente. 130 virada, 65, 65, fica 30 na clínica, leva 35 pra casa, paga a gasolina. Eu pagava pra trabalhar realmente, mas depois do curso eu já aumentei pra R$190. E aí quando eu fiz a mentoria esse ano com a Carol, ela já falou assim, não, Débora, tira o retorno. E eu falava, meu Deus, como que eu vou tirar o retorno? Os pacientes não vão voltar, a Carol tá ficando doida, né? Mas eu falei assim, não, ela ainda uma coisa que me marcou, ela falou o seguinte, tenta, se não der certo, o que você pode fazer? Você dá uma outra consulta, como se fosse um retorno pro paciente, se ele achar ruim. Eu falei, vou tentar, né? Se acontecer isso, eu só dou uma outra consulta e tudo bem. E aí foi quando eu mudei pra esse consultório. E aí eu ainda tirei o retorno, ficou R$190 a hora, né? Porque lembra que antes eu ganhava R$35, aí aqui acabava que ficava em torno de uns 170, 160 mais ou menos, que já foi uma grande diferença. E aí eu falei assim, não, vou tentar então. Comecei no consultório novo, já tirando retorno, já com 190, eu falei, vamos tentar. E o faturamento dobrou. Eu acho que março foi de 5 mil mais ou menos, em abril foi de 10 mil, foi 10 mil que a gente estava vendo ontem. Então, foi um aumento muito grande de uma coisa tão simples que a gente às vezes sabe que tem que fazer, mas tem que ter essa porque ela estratégia, já tinha ouvido de mim no curso que tinha que fazer. Aí foi lá fazer mentoria e eu falei, tá, deixa eu repetir de novo, porque vamos ver se agora vai, né? Se eu ouvindo direto vai. Aí foi. Sim. E aí eu tirei o retorno e aumentou muito o faturamento, né? Foi pra R$10 mil o faturamento. E eu falei assim, nossa, gente, de quando que eu sonhava que eu podia conseguir ganhar isso na nutrição infantil? Tava falando pra Carol, a minha expectativa quando eu formasse era ganhar meus R$3 mil e tava tudo bem. Tava feliz com isso. E aí quando eu fui vendo que eu conseguia, que a gente, e os pacientes iam aumentando, a fidelização também, isso eu fiquei muito mais satisfeita também, né? E as famílias ficaram muito mais contentes, mais felizes. E as famílias não pararam, aqui às vezes teve um reajuste mais depois, não pararam o acompanhamento por conta do reajuste. Tanto é que teve uma paciente que eu atendo, que ela, lá na época dos R$130 com retorno, ela fez uma consulta, aí depois acabou não voltando por outros motivos. E aí ela voltou com um valor de 190 e fechou um plano de R$1.000 e poucos. Eu falei assim, acho que ela não vai fechar, porque ela pagou 130, né? E fechou na mesma hora. Eu falei, é muita gente acreditar, né?
que dá certo, e não criar, assim, rotular, esse que eu acho que vai dar, esse que não vai dar. E às vezes a gente acreditar nesse potencial, porque a fidelização ajuda muito, mas essa questão do retorno acaba sendo que a gente entrega demais, ou a questão do valor não está ajustado também com isso. Eu acredito que para quem está ouvindo a gente, de repente trabalha com retorno, é importante saber, né, também que a consulta que a Débora entrega, que é a segunda consulta, o segundo atendimento, ela não é um retorno. Sim. Então, eu acho que isso é importante ficar claro. Quando eu falo para as minhas alunas tirem um retorno, é porque eu sei que elas têm um monte de material, elas têm... É sempre uma nova consulta, né? O paciente vem, talvez a primeira consulta, eu faço missão marujo, eu adequo alguma coisa no cardápio. Aí vem a segunda vez, aí eu faço, por exemplo, a bike dos alimentos e adequo novamente as metas. Então, sempre tem a possibilidade de ter algo novo. Sim. E aí, aquilo vale um novo atendimento, claro, né? Tem que ser pago como um novo atendimento, que é diferente, talvez, de alguém que a pessoa volta dali uma semana só para pegar o plano alimentar e levar embora. Então, você entender que se o seu atendimento, o seu segundo atendimento é um novo atendimento, você entrega novas ferramentas, novos materiais, novas estratégias, faz tudo novo com a criança, é um novo atendimento, ele deve ser cobrado, né? Sim. Ou ele tem que estar pelo menos embutido. Isso também, tem gente que às vezes faz a consulta R$400, a primeira consulta com retorno, porque ela sabe que vai ficar 200 para o primeiro atendimento e 200 para o segundo. Sim. Aí é só como você vai vender, mas você tem que receber por aquele valor. E não pagar para trabalhar, porque senão a gente às vezes não se dedica, se esforça tanto, às vezes, porque a gente fala, nossa, eu tô trabalhando, eu tô me matando aqui de trabalhar, mas não sobra nem para me pagar as contas. Então como que você acaba se motivando? Porque é um trabalho. Além de eu amar trabalhar com crianças, eu recarregar essas energias, é um trabalho. Eu preciso do dinheiro para sobreviver, para pagar as contas. Então a gente também vê o que é justo de acordo com a nossa necessidade e o que a gente quer também. Aquela, vou aproveitar, vocês sabem que eu tô aqui porque eu tô dando mentoria presencial para ela, né? Tô aqui desde ontem, a gente já conversou um pouquinho agora no café, vamos continuar à tarde. Ela ganhou um dos concursos de resultados lá na formação em coaching nutricional infantil e tá sendo a terceira que eu visito, né, para dar essa mentoria presencial. Eu acho que até mais do que sobreviver, né? E aí eu vou usar alguns exemplos que ela deu aqui, que ela me contou e vou pedir para ela contar para vocês sobre isso. Muitas vezes a gente tem na cabeça que, é o trabalho, vou receber, vou pagar as minhas contas e vou viver. Sim. Aí sabe o que essa mulher fez? Essa mulher começou a ganhar mais dinheiro, isso é verdade. Foi lá, saiu dos seus 800 e pouco, chegou nos 10 mil ali em abril, né? Sim. Que já aumentou também, ela vai contar daqui a pouco onde estamos agora. Mas aí, ela me contou duas coisas que eu achei fantástico. Primeiro, porque, gente, pra que serve dinheiro, né? O que é o dinheiro? É papel. É isso. Tudo depende do que você faz com esse dinheiro. Tempo é dinheiro. Eu falo disso, né? Tempo eu não compro na banquinha. Aí ela me contou que uma vez por mês, ela faz atendimentos, né? Para algumas crianças aqui da cidade que realmente precisam desse atendimento, são crianças carentes. São, na verdade, as crianças de família. Eu não sei se é igual lá em Valinhos que tem, que são as famílias adotivas, né? Sim, deve ser a mesma coisa. Conta pra eles. Por que acontece? Quando eu cobrava muito mais barato, eu ficava realmente com dó. Eu falava assim, nossa, tadinho do paciente, né? Ele às vezes pode realmente precisar, não vai conseguir pagar a consulta. Depois que eu aumentei, mas eu falei, agora que não vai conseguir mesmo. E eu fui pensar em alguma forma com que eu conseguia ajudar essas pessoas para conseguir ajudar, né, a questão da alimentação de uma outra forma e para pessoas que eu realmente sabia que estavam carentes, né? Não abria, por exemplo, oi, tudo bem? Estou fazendo atendimento gratuito, né? Então eu fiz uma parceria com uma ONG aqui de Uberlândia, na verdade chama Apadrinhamento Uberlândia, onde tem crianças ou de orfanatos, né, de ONGs no caso, ou famílias acolhedoras. E aí, mais ou menos, às vezes eles mandam uma demanda, mais ou menos de 2, 3 pacientes por mês, onde eu faço esse atendimento gratuito para ajudar, né, de coração. E isso eu consigo ajudar de uma forma porque eu não tenho que abaixar o valor da minha consulta. Eu consigo atender as pessoas que conseguem pagar o valor da minha consulta, mas eu também consigo ajudar essas outras famílias. Acho que eu nem comentei com você, Carol, mas eu também, um tempo atrás, o pessoal às vezes estava até mandando, mas agora eles diminuíram um pouco a demanda. Eu, num período, atendi também num projeto que chama, acho que é Pequenos Príncipes, se eu não me engano, que tem crianças oncológicas e crianças com doenças raras. Então, algumas oncológicas até atendem no hospital aqui, mas há algumas com doenças raras não tem esse tipo de atendimento. Então, eu também fiz alguns atendimentos com crianças com autismo.
Então dá pra gente adaptar, né? Não é só essa questão do... Eu acho isso maravilhoso, porque assim, olha o pensamento, olha como muda. O que ela queria? Ela queria ajudar famílias, ajudar mais crianças. Então lá no começo eu pensava assim, vou colocar meu atendimento baratinho, né? R$130, vou colocar aqui baratinho, porque aí as pessoas vão poder pagar. Mas tem gente que não pode pagar 130 também, entende? Eu não posso querer definir qual é o bolso do outro, quanto o outro pode pagar. E eu mereço receber pelo meu trabalho. Logo, eu valorizo o meu trabalho e eu ofereço a ajuda para quem de fato precisa. Eu busco um lugar que de repente eu sei que lá realmente aquelas pessoas precisam, né? Exatamente. E então eu não deixo de ajudar porque eu subo o preço da minha consulta. Eu achei isso tão bonito quando ela contou, porque eu acho que é um dos grandes enfrentamentos do profissional da saúde. Eu até falei pra você, a gente vai fazer nutrição porque a gente gosta de gente, né? Senão a gente tinha que fazer engenharia, porque a gente gostava de número. Tudo bem que lá na nutrição a gente descobre um monte de número também. Mas é isso, eu gosto de gente. Eu quero ajudar, mas você não precisa ajudar desvalorizando o seu trabalho, né? Acho que esse é um dos pontos. E aí teve uma outra coisa que ela me contou também, nesse lance de tipo, né, poder usufruir do dinheiro. O que você fez há pouco tempo, que tem aqui em Uberlândia, que a gente passou na frente, ela foi me buscar no aeroporto, aí ela falou assim, Carol, deixa eu te contar uma coisa, tá vendo esse clube aqui? Conta disso. São coisas pequenas que às vezes a gente vai vendo que a gente consegue, né, não só na questão pessoal também, que a gente consegue fazer coisas. Por exemplo, tem um clube aqui em Uberlândia que eu era sócia quando eu era criança, né? Que meu pai pagava e tudo mais. Depois, quando eu fiquei adulta, a gente não era mais sócia. E acaba que na pandemia não tem como pra ir pra nenhum lugar. Esse clube é muito grande, então daria pra passear, fazer uma atividade física. E eu e meu marido, a gente ficou sócio desse clube novamente. A gente vai lá. E eu falei assim, nossa, Carol, olha, esse clube aqui, agora eu sou sócia de lá, né? Porque antes, gente, como que eu ia pagar com R$80 um clube, né? Porque lá a gente paga mais ou menos em torno, acho que de uns R$300. Então, não tinha jeito. Então, são coisas pequenas. A questão do clube, que eu fui conseguindo a depilação a laser, que era um sonho de adolescência mesmo. O meu também. Um dos primeiros dinheiros que eu ganhei foi pra minha depilação a laser. Eu falei assim, não, eu vou fazer, porque era uma coisa que eu queria. E é tão gratificante a gente conseguir pagar isso com o nosso dinheiro, porque às vezes a gente fala assim, não, eu vou só fazer pra sobreviver, mas sobreviver é isso que a gente quer. O que a gente quer mais além disso, né? Sim. Acho que é importante. Sim, e isso é muito legal porque assim, eu vejo que a possibilidade do crescimento é você poder usufruir sim, né? Uma vez eu ouvi da Karine Durães, a gente estava trocando uma ideia, conversando, o que era o ganhar bem para cada uma. E na conversa ela falou assim, né, que é eu poder pagar as minhas contas de maneira digna, viver, né, de maneira digna, e também pagar as contas das coisas que aquecem meu coração. Sim. Então, tipo, nossa, eu quero fazer uma depilação a laser porque não aguento fazer depilação de cera mais, vou lá e faço. Quero poder ir no clube, vou lá e faço. Tem uma aluna aqui que eu vi, que eu sei que ajudou a mãe ficou doente, precisou de alguns medicamentos, posso ajudar minha mãe. Sei lá, sabe? Cada um vai ter uma coisa que aquece seu coração. E a doação de tempo é isso também. Sim. Hoje eu ganho bem o suficiente para eu poder abrir um horário na minha agenda e poder doar a minha consulta, o meu tempo, para pessoas que precisam, para crianças que precisam. Então eu estava até falando com ela, né, que como a gente precisa falar mais disso, sabe, gente? Não é só, eu quero sim implantar sementinha de alimentação saudável, eu quero sim ver crianças melhores, mas eu também quero ver nutricionistas que possam viver bem da profissão, sabe? É muito possível, né? Tipo, Débora é prova viva, assim, vai voltar aqui numa live em breve pra contar como ela chegou nos 25 mil, porque eu desenhei o plano pra ela. Ela tá começando a acreditar agora que vai dar certo. Mas vai dar certo, vocês vão ver, menos de um ano ela volta. Mas vamos lá, então estamos em abril, 10 mil de faturamento no consultório, já tava nesse consultório novo? Comecei aqui. Começou aqui. Certo, tirou o retorno. Como é que foi de abril até agora? Como é que foi esse crescimento até agora? Estamos em outubro de 2021. Sim. E aí em abril, né, eu comecei aqui e aí eu fui aumentando, eu fui em torno de 10 mil, abril, maio em torno mais ou menos de 10 mil, junho já começou a subir um pouco mais, mas eu vi que não estava subindo tanto, né? Tinha começado a parar estagnar um pouco. Eu falei, opa, tem que mexer alguma coisa aqui. E aí foi quando eu percebi que eu ficava um pouco com dó do paciente de falar assim, nossa, ele vai pagar R$190 um programa de atendimento com 5, 6 consultas, que vai pagar 1.000 e tantos reais.
E eu parei de pensar, falei assim, não, opa, se eu ficar com esse pensamento, o paciente não vai fechar. Se eu não falo, como que ele vai saber que tem essa opção? Porque eu já tinha esses programas, mas acabava que eu ficava um pouco mais com receio, né? Mas eu falei, pensa depois, né? Ela tem aqui o programa, depois você decide. Deixar nos últimos minutinhos, olha aqui o papelzinho, depois você pensa, tá? E me fala. Mas eu falei assim, opa, teve um dia que eu lembro um dia que eu já deixei o contrato, falei assim, você quer saber? Hoje eu vou fechar o programa de atendimento. Tinha 2 pacientes, fechei com os 2. E eu falei assim, eu vou deixar aqui, primeira consulta, já deixei o programa impresso, já deixei o contrato. E expliquei tudo passo a passo, falei, olha, funciona dessa forma, o valor é R$1.000 e poucos, tem tantas e tantas consultas, mostrei todas as atividades e simplesmente os 2 fecharam. Eu falei assim, gente, eu tô perdendo dinheiro e não tô sabendo. E aí, a partir de então, acho que por volta de junho, julho, eu comecei a divulgar mais essa questão dos programas, da terapia alimentar, do acompanhamento mais ou semanal ou quinzenal. E eu só vi os pacientes ficarem cada vez mais fixos. Hoje eu tenho 6 pacientes semanais fixos, toda semana eles vêm, e 11 pacientes quinzenais fixos. Isso é muito bom, porque me dá previsibilidade de faturamento, de atividades que eu vou fazer, já sei mais ou menos, é muito menos desgastante em vez de captar todos os pacientes. Então, quando eu consegui deixar eles mais fixos e perdi um pouco, acho que o medo de falar, de vender novamente, porque a consulta era R$190, né? E aí eu ainda tinha que vender outra coisa de R$1.000 e poucos. Eu falava, nossa, é muito dinheiro. Estorquinho no paciente. Mas é muito dinheiro em relação a quê? Às vezes o que o paciente precisa, ele pagaria até mais se precisasse. É muito essa questão da gente, às vezes, não tem medo de falar e de divulgar e não ficar, toma, depois você resolve. E eu preciso fazer uma observação para as alunas que estão aí. Vocês ouviram que ela usa o contrato, né? Porque sabem que essa é uma das coisas. Logo no primeiro módulo ali da formação em coaching nutricional infantil, a gente trabalha as competências, né? Que é o que eu preciso desenvolver enquanto profissional para poder trabalhar como coach. E uma das coisas é desenvolver contratos. Então, uma das competências é eu ter a condição de fazer contratos com as pessoas. Por quê? Gente, é uma prestação de serviço, né? Sim. Qual é a minha responsabilidade, qual é a sua responsabilidade, por aí vai. E tem muita gente que fala assim, não, pula o contrato, deixa o contrato, a gente acerta de boca, a gente vai se resolvendo. Mas é importante pro profissional, principalmente quando você vai aumentando a demanda, né? Sim. Porque às vezes tem gente que fala assim, Carol, mas eu não faço contrato e dá certo. E aí pode ser que você esteja com 5 ou 6 pacientes. Agora, quando você tem uma amostragem de padela de 80 pacientes, aí para aparecer alguém para dar errado é fácil. Mas isso é importante também, Carol, porque lá, às vezes, no final do ano passado, não fazia contrato. O que aconteceu? Tinha paciente que fechou o programa em dezembro, e aí veio a pandemia que piorou em fevereiro. E aí, como era um contrato de boca, não tinha uma questão tipo, formalizado de período a tal período, acabou que eu tive que às vezes aceitar esse atendimento mais pra frente, porque eu não tinha formalizado nada, eu tinha o contato que a gente teve. Então, isso de ter tudo formalizado, acho que a pandemia mostra isso mais ainda, que a gente não sabe o dia de amanhã. Eu acho que é muito mais seguro, independente de ter 1, ou de ter 80, ou de ter, sei lá, 100 pacientes. É sempre um respaldo pra gente. Sim, com certeza. E aí, gente, eu vou aproveitar para fazer um spoiler aqui do que aconteceu, porque ontem tô dando mentoria pra ela. O que você fez? O que eu te falei pra fazer ontem que você já fez com 2 pacientes? Aumentar o preço da consulta. Conta isso. Então, ontem na mentoria, a Carol, né, a gente vê na questão do faturamento que eu já tava hoje, e aí ela falou assim, não, dá pra aumentar mais ainda, pode falar o que tá hoje? Porque hoje... desculpa, eu me adiantei, peraí. Ela já vai chegar aí, vamos rebobinar a fita porque eu me adiantei. A gente tava falando dos contratos, como você tava lá com os 10 mil subindo, né? E aí você começou a fazer mais pacientes, vendeu o programa de atendimento que você falou, chega no final da consulta, eu vendo o programa de atendimento e a pessoa pode fechar ou não, ok? E aí, quanto foi seu faturamento com essa mudança? Em setembro foi o faturamento mais alto que eu já tive, e aí eu até refiz as contas pra falar pra Carol, porque eu falei, será que tá certo mesmo? Mas foi o mês que eu atendi em torno de 80 pacientes no mês, e aí eu consegui um faturamento de 14.500. Eu falei assim, meu Deus, que dia que eu pensei que a Débora, eu ia conseguir algum faturamento nesse sentido. E aí foi o faturamento mais alto. E aí chega a Carol ontem e falou assim, vamos aumentar esse faturamento? Eu falei assim, Carol, como? Primeira coisa, quando eu entrei no carro dela, me pegou no aeroporto. Aí entrei no carro, dirigi um pouquinho e falei, tá preparada pra ganhar 25 mil? Tipo, aí ela, opa, vamos, 25. Foi exatamente
aumentar o preço da consulta. Isso eu já vinha pensando, mas eu acho que quando a Carol, né, dá um puxãozinho de orelha, acho que a gente acaba incentivando um pouquinho mais, porque, igual que a gente estava falando, um outro olhar do que a gente está fazendo, eu acho que é importante em alguns momentos para virar essa chavinha. E aí a Carol falou assim, não, já vamos passar para 250 a sua consulta. Eu falei, eu pensei na mesma coisa que ela falou lá atrás. Vou fazer um teste, se eu falar com o paciente e não der certo, eu volto para trás. E aí isso foi, ontem a gente ficou o dia inteiro, né? E aí um período, enquanto eu tava fazendo a live, eu já fui respondendo os pacientes, que tinham alguns me mandado mensagem. E aí o paciente perguntou, eu falei, olha, a consulta é 250, ela, tudo bem, vamos agendar. Eu, uai, como assim, você não vai falar nada? Você não vai pedir nada e tudo mais? Ela, não. Claro que eu não falei isso, né, gente? Mas a cabeça tava aqui, né? Agendamos a consulta por R$250. Nisso já tinha uma outra pessoa conversando comigo. E só ontem, a gente já pensou nessa mudança de aumento de faturamento da consulta, eu já agendei 2 consultas no valor de R$250, passando 190 para 250. Então são coisas que às vezes a gente acha que está muito distante, mas que se a gente nunca tentar, a gente nunca vai saber o resultado. Sim. Isso do se colocar à prova, né? Tipo, igual, eu vejo muita ação nessa, porque ela ficou aqui, eu falei tanto de coisa à tarde, aí num período que eu fiquei umas 2, 3 horas sem encontrá-la, né? Porque eu fui pro hotel pra fazer a live com a Paula e tudo mais. Aliás, foi uma live muito boa, depois assistam a live com a Paula. Na hora que ela volta pra jantar comigo, eu falei, então, deixa eu te contar, já tem 2 pacientes por 250. Então, às vezes, vocês escutam algumas coisas, né, em cursos, nessas lives gratuitas, eu dou um tanto de aula gratuita, as próprias alunas nos cursos, quando você escuta alguma coisa, não fica se fazendo muitas perguntas, assim, nossa, será que vai dar certo? Será que o outro vai pensar? Vai, se coloca à prova, experimenta. Às vezes está faltando você se arriscar mais, você dá um passo de risco para as coisas acontecerem. Eu vejo que a gente quer, né, resultados grandiosos, sem dar grandes passos às vezes. Então, a gente também precisa ir se arriscando para as coisas acontecerem, para as coisas poderem pegar liga e virar, sabe? E aí, gente, a gente, né, falou então tudo mais, uma das coisas é aumentar o preço da consulta. E durante ontem, conforme eu estava conversando com ela, tem alguns pontos que eu acho que são muito legais de dividir com vocês. Eu vou pedir para ela contar primeiro do atendimento daquela... Na verdade é uma criança, né? Eu tava falando adolescente, mas 8 anos ele tem. De uma criança que ela atendeu 100% via online. Porque eu vi uns comentários conforme tava passando, com relação a, nossa, será que eu não preciso ter nada no consultório mesmo? Será que, sei lá, não precisa, é nada mesmo? Sou eu que precisa ter? Conta sobre o atendimento da criança que você atendeu online, como que era o caso. E tipo, ela não tinha, entre aspas, nada, além do computador, o conhecimento dela, e as técnicas e as ferramentas que ela usou. Conta um pouquinho disso. Então, conforme a gente vai divulgando, né, vai aparecendo pacientes de outros lugares, que às vezes você não precisa deixar de atender, igual a Carol falou, né, que teve a live de ontem. A questão do atendimento online é super possível. E acho que mais ou menos em novembro, dezembro, surgiu um paciente, a mãe me procurou, que tinha uma criança de 8, 9 anos, deve ter 9 anos, tem 9 anos já agora. E aí, ele estava com obesidade gravíssima, muito grave mesmo. Chegava num nível que às vezes ele tinha até problema de respiração para dormir. A mãe virava para ele e falava assim, olha, você vai morrer se você dormir, você vai ficar, né, sem ar. Imagina isso para criança. E além disso, ele tinha uma dificuldade muito grande para andar, ele sentia dor nas pernas, sentia dor nas costas. E aí eu imaginei, nossa, vamos tentar, né? Mesmo no online, vamos fazer a minha parte. E aí, mesmo no online, fazendo todas as ferramentas, tanto com os pais como com a criança. E a mãe, ela se ajustou para pagar a consulta, porque ela não era uma família que tinha tanta condição, mas ela viu a necessidade, ela pagou a consulta. E desde então, a gente conseguiu diminuir muito o peso dessa criança e conseguiu melhorar a qualidade de vida, porque antes ele não conseguia andar na casa dele para casa da avó, que era perto. Hoje em dia ele vai de bicicleta, ele anda, ele já melhorou mais o peso, melhorou a qualidade de vida. Então são coisas que às vezes a gente acha, é só melhorar a alimentação, mas olha o tanto que faz diferença no impacto na vida da pessoa e na vida da família. É muito mais do que só, às vezes, da criança emagrecer. É uma qualidade de vida que a gente está proporcionando que às vezes a gente não para pra pensar. E é muito gratificante isso, porque às vezes a gente acha assim, igual a Carol falou, tem que ter 1001 coisas aqui. No atendimento online eu não tinha balança, ele pesava na farmácia,
eu não tinha tipômetro, não tinha nada, nada físico. Aí eu fazia tudo online e deu super certo. Até a atividade culinária online dá pra ser feita. Não precisa ser uma coisa no consultório, por exemplo, um paciente de outra cidade. Faz uma atividade online, uma receita, sem problema nenhum. Então eu acho que a gente vê, por exemplo, você quer ajudar, você consegue, você buscou, né, estratégias, ferramentas, conhecimento para isso. Então, se você tiver um celular ou um computador, o computador às vezes você já consegue ajudar essa pessoa. Não precisa esperar. Isso tem um impacto muito grande na saúde dessa pessoa, dessa família. E a gratidão é muito bom, né? Porque a gente fica também muito grata com todas essas conquistas. Sim, porque eu falei pra ela, eu penso em criança, sei lá, né? Correndo, pulando, trepando nas coisas, sabe assim? Eu penso numa criança ativa, aí você fala, gente, a criança não consegue andar um quarteirão, não consegue ir na casa da avó. E aí, de repente, online, com um bom atendimento, né? Usando lá as estratégias de maneira online, você tem esse resultado, e aí, tipo, eu não tô me movendo pra ajudar as pessoas porque eu tô esperando o melhor momento, tá errado. Você tá fazendo isso, tá errado. Inclusive, gente, a Débora tava até me falando que antes dela entrar no curso, ela acompanhou várias das nossas aulas gratuitas, né? Que, por exemplo, o questionário pré-consulta que a gente tem no curso, e no curso ele vai ficar agora de uma maneira bem mais completa, porque a gente juntou várias perguntas de outras alunas também, mas tem o meu questionário pré-consulta disponível no YouTube. Às vezes a pessoa, ela não vai lá, não vê um vídeo, não coloca em prática. Para quem está inscrito nos grupos de pré-matrícula, porque para quem não sabe, dia 25, que é segunda-feira, eu reabro as inscrições para formação em coaching nutricional infantil, que é a última do ano. E eu vou liberar amanhã, vou voltar para casa hoje, organizar isso. A gente vai deixar, né, Carol? Ela falou que ela vai fazer um caqui, que ela não vai me liberar se eu não voltar, vocês sabem. Mas aí eu vou liberar ali nos grupos de pré-matrícula a reprise da Semana NutriKids, que tem a lição Marujo, que é uma das ferramentas de coaching nutricional infantil. Tem gente que às vezes não vê essa aula, não pega essa ferramenta e não usa. Tipo, mas é uma que você pode usar, né? Então, você também se valer dos recursos que você tem. E é claro, se você decidir entrar na turma, você vai ter mais um monte de outras ferramentas, um monte de outras estratégias, meu acompanhamento ali dentro, divisão com um grupo de alunas. Então, entender, sabe, também um pouquinho do seu momento, assim. E não esperar amanhã, tipo, bora pra ação, porque o resultado, quando eu vejo, tipo, o resultado da Débora, o resultado da Paula, que ela veio ontem e falou lá, saí do CLT de 2.600 e fui pra 6.000, 8.000 reais. A Bárbara, 7 anos fora do mercado, se reinsere no mercado, já teve 2 meses com faturamento de 5. Do mesmo jeito que vocês vão ver outras alunas essa semana que vão vir, que às vezes ainda não estão com faturamento tão alto, mas saíram do absoluto zero e já estão ali nos seus primeiros pacientes, 21 pacientes, sabe assim? Independentemente de em qual momento você está na trajetória, qual momento do florescer, né? Se você é sementinha, se você é brotinho, se você já é um grande girassol, você tem que entender que florescer é um processo de se colocar em ação. Eu acho que tem muito disso. E uma coisa importante, né, Carol, que eu acho que eu não comentei, quando eu fui fazer o curso do coaching, assim como acho que outras pessoas aqui também, eu falava assim, nossa gente, como que eu vou fazer? Eu não tinha, às vezes, eu conseguia ter um lucro muito baixo, eu falava assim, eu já tinha maratonado todos os vídeos da Carol no YouTube, gente, eu peguei e vi todos, aplicava tudo que eu já conseguia, mesmo com conteúdo gratuito, né? Mas quando eu falei assim, não, é isso que vai fazer a diferença, é isso que eu quero. E meu marido brinca que foi a virada de chavinha, que eu acho que se eu não tivesse feito, eu às vezes não ia estar aqui onde eu tô hoje. Eu sou muito grata por você ter feito tudo isso e ter me ajudado muito. Porque se a gente não acreditar na gente, igual você falou, dá passos às vezes que a gente vai arriscar, que a gente vai tentar, porque senão eu acredito que isso vai me ajudar. E tentar ir atrás disso, se a gente não correr atrás, a gente vai ficar sempre no mesmo. Então eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a gente acha assim, tudo bem, eu vou esperar ter um faturamento mais alto para conseguir fazer o curso. Mas se você não conseguir fazer, não investir na sua carreira, você não vai conseguir às vezes ter um faturamento mais alto. Você tem que. A questão da nossa carreira tem que ter um investimento de conhecimento, de tempo, de tudo, né? Sim, sim. Estava até. Eu lembrei agora que você falou aqui no carro, você falou assim, porque foi uma ousadia ter feito o curso, porque de fato ela estava ali ganhando os seus R$800. O curso, tipo, já tá 3.797. Imagina. Como é que eu pago isso, né? E não é a única pessoa que foi ousada. Não tô falando pra ninguém assaltar um banco, pelo amor de Deus. Não sejam irresponsáveis, juízo. Mas é avaliar.
ponderar, será que de fato eu não tenho como, porque eu vejo muito isso. Gente que fala assim, eu não tenho como entrar no curso agora, eu não tenho como investir na formação agora. Eu parcelei todas as vezes que dava. Mas se eu parcelar e correr atrás, será que dá certo pra mim? Tipo a Luana, né, que a gente tava falando dela. Se eu pedir o cartão da sogra, será que dá certo pra mim? Já tivemos caso desse. Já tive quem pediu o cartão da sogra, o cartão da avó, né? Quem tirou dinheiro do investimento que fazia junto com o marido pra investir no curso. Então, assim, pensa um pouquinho, vocês já estão aí na cabeça, né? O curso é 3.797. Pensa um pouquinho, daqui até segunda-feira, quais são as maneiras, se você quer mesmo entrar. A Luana tá linda aí, ó. Pegou o cartão da sogra mesmo. Não é verdade, Luana? Bendita sogra, aliás, porque a Luana é outra. Eu visitei, ela tá lá em Macapá, consultório próprio. Saiu, né? Fazia 3 horas que eu tava contando pra Débora. A Lu, gente, tem uma história muito legal e tem live com ela no meu YouTube. Não dessa vez, né? Ela veio numa outra série. E a Lu fazia 2 a 3 horas indo atender, né? Indo trabalhar numa cidade lá interior de Manaus. Ficava longe da família. Aí depois, quando ela saiu desse emprego, que ela falou, não, vou começar a empreender e tudo mais. Veio a pandemia e falou, pelo amor de Deus, e agora? Eu larguei meu emprego, né? Tô aqui. Ainda assim foi lá, falou, sogra, empresta o cartão, porque ela não tinha limite, o marido não tinha limite. A sogra emprestou e ela saiu de 2 pacientes para 27 em 2 meses, se eu não me engano. Me corrija aí se eu estiver errada, Lu. E agora tá ali com o consultório próprio, juntou o dinheiro com os atendimentos dela. Em março, se eu não me engano, mais ou menos ali em março foi? Te visitei em fevereiro, né? Em março ela tava inaugurando o consultório próprio. Então, às vezes, a gente precisa de passos de ousadia também, né? Sim. E aí cada um tem que olhar pra si e pensar, quanto eu posso ser ousada agora? Tainara, se tiver por aí, inclusive, eu tenho uma aluna que é de Manaus. E a Lu é de Macapá e essa aluna é de Manaus. Preciso contar, Manaus, gente, é quente, né? Nunca estive lá, mas falam que é assim, ficar sem ar-condicionado lá é tenso. Ela vendeu o ar-condicionado dela. Sério? Pra entrar no curso. Ela tava me contando que ela fez uma venda do ar-condicionado. Então eu não sei. Você pensa numa solução que você tem tempo pra pensar. Sim. Independentemente, porque eu gostaria muito, de fato, de poder ajudar, né, mais nutricionistas. E eu consigo ajudar vocês quando vocês estão pertinho aqui no curso e tudo mais. Independentemente, se de repente você não entrar no curso, pega esses aprendizados desses dias e vai pra ação, sabe? Começa a dar seus primeiros passos. Porque o milagre não vai acontecer, né? Eu falei pro videomaker ontem, a gente gravou o depoimento dela e o videomaker tava assim, nossa, mas que legal isso que você faz com as nutricionistas, quero saber mais, né? Você faz milagre. Aí ele falou, você faz milagre. Eu falei, olha, eu não opero milagres ainda não, viu? Eu preciso do outro lado também, indo pra ação e colocando em prática, porque milagres ainda não tá na lista do que eu faço. Quem sabe no futuro, mas ainda não tá. Sim. E Flor, tem um outro caso, eu quero aproveitar aqui para ela contar, que eu acho que faz sentido, que foi o caso da menininha que falou que queria morar com você, que foi bem lá no começo, Sim, né? foi. E foi quando você começou a usar as ferramentas. Conta um pouquinho de como foi isso. Que mudança você acha que teve? Você já tinha um atendimento que tinha especialização em nutrição, você já buscava fazer a parte do brincar com a criança, mas essa viradinha de chave que o coaching trouxe, né, da menina falar assim, me leva pra tua casa. O que você acha que foi? Porque no início, né, igual eu tava contando pra Carol, eu passava todo o conhecimento que eu podia, porque eu achava que eu tinha que entregar tudo na primeira consulta, falar tudo que a família tinha que fazer, aí eu ia fazer, pronto, acabou. E acabava que fica uma coisa muito impositiva, você falar pra criança, olha, você tem que comer 3 frutas por dia, você tem que comer verduras e legumes, você tem que fazer isso, isso e isso. A criança sai de lá olhando, tipo, quem é você pra mandar em mim? Exatamente, ela não vai fazer e não adianta de nada, né? E ela sai lá, ai que saco, eu quero ir embora dessa consulta. E aí, quando eu comecei a aplicar mais as ferramentas, né? Quando eu comecei mais na questão do curso, eu tive uma paciente que ela tem compulsão alimentar, tinha compulsão alimentar, até hoje ela tá comigo faz mais de 1 ano. E aí ela fazendo as ferramentas, as atividades, ela falou assim, tia Débora, eu posso morar com você? Aí a mãe dela, como assim, Gabi, que ela chama Gabi? Aí ela, não, eu quero ir morar com a tia Débora. Aí a mãe dela, não tem jeito, depois você vem cá. E pra ver ela, eu posso ficar toda semana? Então, acaba que eu acho que a criança, ela é como se fosse uma brincadeira. É uma coisa muito mais leve pra ela. Ela entende, ela se identifica muito mais, questão do rapport também, né? Porque você tá ali pra ajudar ela, você não tá ali pra mandar nela, você tá ali pra caminhar junto.
E isso faz toda a diferença no atendimento, porque quando a criança se identifica, gosta do que está fazendo, ela se motiva e faz muito mais. Ela quer voltar e contar para a tia Débora o que ela fez, ela quer mandar um vídeo para a tia Débora. Ela mesma não comia verdura no início. Depois a mãe dela gravou um vídeo dela comendo um prato de beterraba com alface, não sei o quê. E aí ela gravando, tia Débora, olha o que eu comi hoje. Então isso motiva a criança, né? Se você não cria esse vínculo, se você não consegue isso no atendimento, o resultado é muito mais difícil. Tanto que ela acompanha comigo faz 1 ano, né, de atendimento. Eu já apliquei várias e várias ferramentas, a gente já fez várias coisas. E a mãe mesmo fala assim, não, Débora, vamos deixar sempre uma vez por mês. Eu falei assim, olha, agora a gente já pode espaçar, né, porque ela já melhorou muito. Às vezes a gente deixa 1 mês e meio, porque ela já é mais a questão de manutenção. Aí ela, não, tia Débora, eu posso te ver no clube? Eu posso vir cá te ver? Então essa identificação é muito gratificante. Você até viu outro caso que eu tava contando pra Carol esses dias, de um menininho que eu acompanho na terapia alimentar e nos programas que eu faço de atendimento. Ele tava fazendo as atividades com ele e tudo mais, com os alimentos. Aqui tudo adaptado, aqui também não tem a cozinha que eu ainda gostaria de ter, mas eu faço adaptação. Ele virou e tava até de costas, ele foi pegar uma coisinha atrás, eu tava aqui. Aí ele chegou atrás e abraçou meu pescoço e falou assim, tia Débora, eu te amo. Eu falei, oh, que gracinha. Aí o coração subindo, né? Porque é uma coisa muito pura a criança falar isso, né? E além da criança, ela ver e se identificar muito com isso, eu acho que o resultado que os pais vejam também é muito gratificante, porque eles veem que realmente está melhorando. E não é uma coisa que a gente tá impondo, até mesmo a gente, né? A gente precisa de alguém para dar um gás, pra gente conseguir ir pra frente. Mas imagina, chegar e falar assim, olha, você tem que fazer isso. Ou vamos pensar o que a gente pode fazer juntos. Então, eu acho que a forma com que a gente aborda, eu falo pra Carol que o coaching, depois do coaching, não só a questão de profissional, né? A questão pessoal também muda muito. Como a gente vê a vida, como a gente lida com algumas situações, isso ajuda muito, né? Você estava até falando com outros profissionais para trabalhar junto. Para você não chegar e às vezes falar assim, olha, eu quero que você faça, isso foi errado, como você poderia fazer diferente? Então eu acho que isso vira muito a chavinha mesmo e é muito gratificante. Eu falo pra Carol que depois que eu saio às vezes eu tô cansada porque no final da semana fez muito atendimento, correria, mas depois de um atendimento eu fico, nossa, 100%, como se eu tivesse recarregado as energias. E isso é muito gratificante, porque antes, nossa, era uma peleja, eu ficava falando assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu fazia nas primeiras, né, que eu nem usava às vezes o questionário, depois que eu comecei a usar, eu fazia um monte de perguntas, o pai saía cansado, sem resultado, a criança queria ir embora, eu ficava doida na cabeça, então, nossa, eu falo pra Carol que eu vejo uma evolução muito grande. E de coração, eu não vejo que eu teria conseguido sem, às vezes, a questão do curso, porque a Carol me ajudou muito. Por isso que eu falo que a Rodriga ela não vai embora, tá? Nossa, se o Rodrigo estiver... Rodrigo é meu marido, no caso, pra quem não sabe. Se eu não chegar em casa hoje, você sabe onde você me procura. Gente, será que ela mostra o consultório dela? Será? Vocês querem ver o consultório dela? Se sim, eu quero ver muitas gerações no comentário, senão eu não vou deixar ela mostrar. E aí, mostramos ou não mostramos? Conta pra mim. Enquanto vai dando delay aí pra vocês responderem e mandarem as direções, tem algo, sabe, que eu quero deixar aqui, né, pra vocês sobre esse dia que eu tava com ela. Ela tava me perguntando se eu acreditava desde o começo, né, de quando eu me formei, que era possível viver bem da nutrição, porque a maior parte das vezes a gente tem por perto pessoas que acham que não é possível, que você vai ganhar no máximo 3 mil. A Lu mesmo, que foi a Nutri que eu acabei de comentar, que é a nossa aluna que tá aqui, ela fala que ela achava que quando ela tivesse muito tempo de carreira, quando ela estivesse assim no auge, ela ia ganhar 3. E aí quando ela ganhou 5, ela falou, meu Deus, como é possível isso? Então, e eu sei que a maior parte dos profissionais muitas vezes tem isso na cabeça, né? Não é possível ganhar dinheiro como nutricionista, porque quem ganha dinheiro é médico, nutricionista não ganha dinheiro, né? Se fizer um concurso. Se fizer um concurso pra ter mais segurança, né? E ganhar um pouco melhor, porque no consultório você não ganha dinheiro. E aí, vem aqui, eu falo tanto, vocês vão me ver esses dias falando, né, sobre essa questão do ganho financeiro, porque eu acredito que a gente precisa mudar essa visão.
A gente sim trabalha para ajudar as famílias, a gente sim faz mudanças na alimentação das crianças, porque é um chamado, porque a gente gosta, né? Mas a gente sim também pode receber muito bem por isso. Então, mudar esse pensamento começa da gente, começa de cada uma de vocês. Vocês acreditarem que é possível e trabalharem para ser possível. Porque quando eu virei para ela e falei assim, 25 parece muito distante, né? Eu até perguntei ontem nos stories, você acha que é possível ou impossível? E algumas pessoas responderam impossível. Essas pessoas nunca vão ganhar 25 mil. Porque se já é impossível na cabeça, imagina quando tiver que trabalhar fazendo, porque tem muito trabalho envolvido, né? Muito trabalho. Imagina quando tiver que trabalhar para fazer. Então a primeira coisa é você começar a pensar que é possível. É você olhar a história e falar, nossa, dá pra estar ganhando 14 hoje, mas eu ganho 0, ganho 1.000, tá muito distante pra mim. Mas 4 é possível? Vai, 4 é possível. Deixa eu estruturar pra poder ganhar 4. Aí depois chega lá, tá, 4 foi possível. Agora 6. Sabe, você ir dando os seus passos, não compare o seu jardim, a sua grama com a do vizinho, né? Cuida da sua pra ir crescendo pouco a pouco. Mas olha essas histórias pra você falar assim, eu sei que dá pra chegar lá. Eu sei que quando a galera virar e falar pra mim, faz concurso, né? A Débora tava contando que tem gente que às vezes até hoje chega pra ela e fala, não quer prestar esse concurso aqui? Então, sabe, quando essas pessoas chegarem falando isso ou falando que nutrição não dá dinheiro, é de você olhar e você procurar estar perto de pessoas que acreditaram diferente. A própria Paula falou isso ontem, que foi a Nutri que fez a live comigo. Ela falou assim, Carol, eu olhava e as pessoas me diziam que não era possível e eu falava, gente, não pode ser impossível. Como é que eu escolhi a profissão errada? Não tá certo, eu amo isso e tá errado, porque eu também quero viver bem. Então, gente, se aproximem de pessoas que digam que é possível, né? Se alguém disser que é impossível pra você, vai no meu direct e eu vou te mandar várias pessoas te mostrando que é possível. A gente tem várias alunas assim, a gente tem várias alunas que estão no caminho, né? E eu acredito que a nutrição como um todo, principalmente a nutrição materno-infantil, ela merece esse reconhecimento, tanto de o pai falar muito obrigada, né, pela mudança que você fez, mas ela também merece esse reconhecimento de falar, olha quantas boas profissionais, essas profissionais elas ganham bem, elas podem investir na própria carreira de novo, né, porque aí elas melhoram o atendimento delas. Não aceitem menos do que vocês merecem, não aceitem menos. Vamos ver o consultório dela? Vamos ver. Ela vai mostrar. Gente, ó, como videomaker, eu sou ótima nutricionista. Então, muita paciência, eu vou tentar mostrar. Muita paciência que vai rolar, vai ficar um pouco tremido, mas vai rolar. Eu vou ali na porta pra ela mostrar cada um dos espaços, tá bom? Vamos lá, vou vir de fora e aí vou filmar pra dentro. Peraí que eu tenho que virar o... Aí, Débora ali, linda, tá dando certo, já estão te vendo. Vamos lá. Aqui, sejam bem-vindos. Aqui é o consultório. Deixa eu ó, vou dar um giro assim, ó. Olha eu ali. Dá um giro 360. Só pra vocês verem, ela mostra cada uma das partezinhas. Mas esse é o giro 360. Vamos começar aqui, pode ser? Sim. Aqui é a maca, né, onde eles têm que fazer alguma avaliação com a criança. Aqui tem uma sublocação que eu faço também para uma pediatra, então ela usa bastante essa maca. Aqui são as poltronas. Eu pensei bastante na questão se colocava cadeira ou poltrona. Eu escolhi poltrona porque tem pacientes que eu acompanho que têm obesidade muito grave, um adolescente, por exemplo, eu acompanho que tem 150 quilos. Então eu tive todo o cuidado de pensar, a cadeira aguenta, a cadeira suporta, porque é totalmente desconfortável a pessoa, né? Ficar, às vezes, com medo dessa questão. Aqui, eu vou virar. Aqui tem onde a gente faz a medição com as crianças. Esse adesivo, acho que é uma coisa muito simples, mas quem tiver, às vezes, consultório, eu acho que faz a diferença, porque a criança tem menos medo, né, de medir. A criança já chega e já olha, nossa, onde que será que eu tô? Isso já ajuda a gente a conseguir medir a criança. Aqui é a balança. Essa balança é uma balança que até faz a bioimpedância, mas eu não utilizo. Às vezes eu utilizo o adipômetro. Vou até pegar depois. Ele tem uma capinha de um jacaré que eu mandei fazer. Depois mostra pra gente. Aqui é uma mesinha que tem algumas... Gente, olha que fofo. É de nuvenzinha. Foi a primeira coisa que eu vi quando eu entrei no consultório dela. É uma mesinha boa, que ela é resistente, aguenta também adulto, né? Então, que as crianças brincam, que às vezes onde eu faço muita oficina, trago ali embaixo, tem um monte de coisinha. Máquina de cupcake, liquidificador, vou mostrar pra vocês. Então, eu consigo adaptar bastante as atividades.
Aqui é um tatame, eu acho normalmente a criança já chega, eu já sento aqui no chão com a criança. Eu não fico, às vezes, sentada só na cadeira ali. Por quê? A criança já se identifica com a gente. Não é uma questão que ela fala, opa, eu tô ali sentada e ela fica aqui só brincando. Claro que em alguns momentos eu vou conversar com os pais, por isso que tem uns brinquedos aqui também. Deixa eu contar uma coisa, gente. Meu Instagram tá contando que em 23, 22 segundos vai encerrar. Mas vamos fazer assim? Eu vou deixar ela acabar só de fazer o giro ali e aí a gente volta. Olha lá, gente. Então. Não é linda demais? Então, pessoal, aqui a mesinha, só aproveitando para mostrar como ela pegou lá. o adipômetro. Porque algumas crianças com obesidade, eu faço a prega cutânea também. E eu percebo que eles têm muito medo da questão, né, de pegar a gordurinha e tudo mais. Então, aí eu pedi pra uma moça que fez os bichinhos de feltro pra mim, ela fez essa capinha. E aí, a criança, ela adora. Tem criança que chega e fala assim, tia, nem é dia de fazer, às vezes a prega cutânea, tia Débora, vamos ver o jacaré? Que legal, adorei. Mas é que a gente faz, ó, a medição da prega. Claro que aqui, né, gente? Só faço assim, às vezes, pra criança, pra exemplificar. Mas que eu consigo ver aqui também. Então, dá uma raiva um pouco mais lúdica, é uma questão muito simples. Nossa, eu achei que eu demais acho pra que quem às vezes trabalha. dá uma diferença. Então, às vezes, as crianças menorzinhas, eu acho que ajuda. Então, aqui, né, que a gente tava mostrando o tapetinho, que eu falei com a Carol, muitas vezes eu chego com a criança, eu já sento aqui pra gente já ir conversando, pra já ir brincando. Algumas crianças, que às vezes eles têm até dificuldade de ficar muito tempo quieto, ou brincando sozinho, que a criança às vezes não quer que eu saia, que eu sento na cadeira para conversar com a mãe, eu pego um papel, uma caneta, sento aqui, vou conversando com a mãe, brincando com a criança também. Então isso é muito dependendo de cada caso, então por isso que é importante esse tapetinho tem diferença. E é importante falar, antes eu tinha 4 tapetinhos, depois eu comprei mais 4, então não quer dizer que a gente ia começar com tudo que a gente quer. Sim, e vale a pena dizer, por exemplo, aqui, gente, peraí que eu vou virar de novo pra mim, tá? Ó, a Débora, se você tá chegando e vendo esse vídeo aqui agora e não viu a parte 1 da live, depois você volta e vê a parte 1, porque ela contou a trajetória dela, que esse consultório aqui, né, é um consultório que foi uma conquista de um trabalho que ela vem fazendo. Você não precisa começar assim, tá? Mas a gente tá mostrando porque qual é o ponto? Eu tava até falando dos sonhos com ela, né? Eu perguntei ontem pra ela, quais são seus sonhos? As perguntas difíceis que eu faço. O que você quer ter? E é claro, a gente pensa isso tanto para vida pessoal quanto para profissional. Então, às vezes, você olha e fala, que legal! Nossa, quando eu tiver um adipômetro, eu quero colocar o jacaré. E você põe na sua listinha de sonhos, né? Nas suas ideias. Isso daqui é para inspirar vocês, não é para falar assim, ai, mas eu não tenho eu não tenho tatame. A Paula ontem falou, ela põe uma canga no chão. Eu punha toalha de piquenique no chão. Então, assim, cada uma também pode encontrar as suas maneiras, mas que é lindo né? Vamos continuar vendo? Vamos lá, vou virar pra ela de volta. Uma coisa importante, pessoal, às vezes quem trabalha muito com comida e às vezes não tem uma cozinha que vocês estão vendo, que é um consultório que eu gosto, que eu tô realizada, mas claro que a gente ainda sempre pode melhorar. Então, às vezes quando eu vou trabalhar com comida, eu tenho um plástico que eu coloco pra forrar o chão. Pra não, por exemplo, sujar muito tatame, sujar muito o chão, que vem um outro paciente, senão tem que limpar toda a sala, né, de novo. E aqui, pessoal, por mais que não tenha, né, uma cozinha, tem várias máquinas, ó. Tem máquina panela de arroz elétrica, tem máquina de cupcake, tem liquidificador. E aqui são todas as questões de comidas, né, que eu guardo também. Tem vários tipos de comidinhas, embalagens e tudo mais, que aqui também tem, que eu tenho para fazer os atendimentos. Então a gente dá para adaptar super bem. Hoje em dia eu faço, às vezes eu trago uma air fryer também da minha casa. Então eu faço nugget, às vezes não criança muito seletiva, a gente já fez arroz, já fez doce, a gente faz de tudo. Isso é uma ótima ideia do que você falou. Às vezes você não vai ter um na sua casa e um no consultório. Você pode começar usando as da sua casa, né? Exatamente. Quando no início eu sempre trazia da minha casa. Mas aí eu vi, por exemplo, panela de arroz eu tinha ganhado 2 no casamento. Então eu deixei uma aqui e uma em casa. Mas eu sempre. Aí pra quem vai casar, já coloca 2 na lista. Mas isso ajuda, porque às vezes, gente, eu não tenho. Por exemplo, air fryer eu não tenho no consultório. Então eu trago air fryer, depois eu volto com air fryer. E tudo bem, daqui a um tempo eu posso ter esse air fryer também quando eu achar que é o momento. Aqui a balança também, a balança pediátrica. Isso aqui é uma questão. Eu adorei essa ideia dela, gente. Por que eu percebi? Muitas crianças criam a cópia aqui do lado. Mas muitas crianças, às vezes, quando fica aqui 1 hora, o atendimento muito recorrente, elas sentem, eu tô com sede. Aí eu tinha que sair da sala, ir lá na copa, pegar água, deixar às vezes a criança voltar e entregar água pra criança.
Eu fui numa loja de 1,99 e vi um filtro simples. E aí o que eu faço? Normalmente eu ponho água aqui no início do atendimento, e se a criança quer, pronto, já pega a água, vai fazer um suco, já tá muito mais simples. Então são coisas que a gente vai percebendo, que às vezes faz diferença, coisa simples, igual o tapetinho que aqui tem pra colocar perto da pia. Muita criança que às vezes ia mexer aqui na pia, molhava o consultório inteiro depois, não brecava tudo. Então a gente já absorve um pouco a água. São coisas pequenas que a gente vai vendo que faz bastante diferença. E aqui tem um banheirinho, né, que também faz muita diferença, eu percebo. E aí, por quê? No outro lugar que eu atendia, as crianças queriam fazer xixi e não tinha banheiro. E era isso muito difícil. Então, banheiro, claro que não é impossível, gente, vocês atenderem se não tiver um banheiro, mas eu acho que é importante. E aqui tem várias as ferramentas, né, da Carol que eu utilizo, todas separadinhas que eu deixo, que fazem muita diferença. A condição marujo, que também tem até o chapéuzinho que eu deixo tudo aqui. Olha lá, ela fala, pra quem é aluna aí e já tem acesso, ela faz igual eu falo no curso. Bota na pasta, porque aí você tem todos os materiais lá na pastinha e você tem como mostrar pra família, né? Eu tenho que trabalhar com vocês. Fica muito mais fácil de você fazer uma venda de um programa nutricional assim, inclusive, porque na nossa cabeça pode ser claro, né, que cada atendimento vai ter uma coisa nova. Mas talvez na cabeça da família mas eu vou voltar aqui de novo e vai fazer a missão marujo de novo? Exato. Então isso aqui às vezes é interessante pra gente mostrar, um chapéu pra gente utilizar. Então cada vez a gente vai utilizando alguma coisinha diferente. Aqui tem os livrinhos também, já comentei com a Carol que tem, quando as crianças acompanham de forma quinzenal, eles levam emprestado, então eles têm uma carteirinha também pra fazer essa troca. E aí que as crianças adoram. Posso usar tanto na consulta como também essa questão dessa troca que é bacana. Sim. E a mesma coisa, as alunas tem lá no Desafio Nutritivo, tem alguns livros que eu recomendo. Eu até quero ver aquele livro dela ali, eu falei que aquele eu não conheço, mas geralmente eu faço essas recomendações de livros e é esse envio para casa, que é uma coisa que exige desapego, né? Deixar o seu livrinho para casa, mas todo mundo que faz acha legal. Você acha legal? Depois a gente vai desapegando aos pouquinhos, mas é uma ideia interessante que a gente trabalha lá no Desafio Leitura Nutritiva. E esses aqui são os bichinhos que eu fiz de feltro junto com o jacarezinho do dipômetro, porque eu falo do superpoder dos alimentos para as crianças. Que fofurinho. Adoram, é uma questão muito mais lúdica, então tem vários. E aí eles adoram, né? Porque só vem a festa com esses bichinhos aqui. Eles gostam de tentar adivinhar o que é. Aí tem criança que fala, nossa, já dá uma mordidinha, então eu já vejo se ela tem uma aproximação ou não, ou já tem até uma recusa, né? Então, tudo isso, gente, eu vou adaptando. Não é uma coisa que eu consegui ter tudo de uma vez. E agora tem um novo integrante do nosso time. Ai, gente, olha que ela ganhou ontem. Olha que lindo, gente. As pelúcias. Muito fofinho, né? Ai. Muito. Eu falei pra ela que eu quis trazer um diferentão, que eu sabia que ela tinha esses que ela tinha mandado fazer. Aí trouxe o cogumelo. Amei. Aliás, a galera que tá me perguntando, as pelúcias vão sair, tá, gente? Vão sair em breve. Eu tô vendo com fornecedor. Vai sair, calma aí. Mas a dela eu já trouxe de presente. Ai, é muito lindo, né? Vocês viram? Eu gostei disso aqui. Tem um espelho também. Eu falei pra ela que eu ia ficar me sentindo aqui na frente do espelho. Mas é muito legal, né? Quando você tem pra atividade com as crianças de botar de frente também, enfim. Sim. E aí, dependendo da necessidade, a gente vai adaptando. Eu tiro as poltronas, põe a mesinha aqui. Dependendo, a gente vai modificando também. Ai, é isso, Flor. Gente, manda coraçõezinhos pra ela. Manda coraçõezinhos. O consultório é muito fofo dela. A clínica, na verdade, inteira é muito fofa, né? Vou colocar aqui, ó, pra vocês verem tudo. E aí, eu acredito que vale dizer que, tipo, sabe, você pode sonhar com o seu espaço. Ai, como é o espaço que eu quero ter? A própria Débora estava falando. Poxa, eu gostaria de ter uma cozinha. Não tenho ainda, vou adaptar com o que eu tenho. Mas eu já coloco na minha cabeça que eu gostaria de ter e começo a trabalhar, né, para me planejar para no futuro ter. Ou, às vezes, muda de consultório, às vezes encontra algum lugar que você possa fazer essa atividade. Eu dei umas ideias dela de fazer umas atividades lá atrás, que eles têm um espaço legal aqui na clínica também. Porque aí você tá em constante ação, em constante melhora. Então, se você tá aí ouvindo a gente, eu espero que você tenha se sentido inspirada. O pessoal tá falando, amei, que sonho, que sonho. Muitos coraçõezinhos. Espero que você tenha se sentido inspirada, né? Eu acredito que em algum momento a Débora se sentiu inspirada. Ela tava me falando que ela até via as lives que eu fazia com as alunas anteriores.
e a Lu, que estava aqui antes, que tinha sido uma das inspirações. Então, que você possa talvez ser a próxima a conquistar os seus sonhos assim, porque eu de verdade acredito que é possível, sabe? Mas você também tem que acreditar que é possível, não, né? Não basta eu acreditar. A Débora conquistou isso, o curso ajudou sim, ela foi fazendo as aulas, mas se ela só tivesse feito a aula e não tivesse posto em prática, não teria saído. Então, também tem muito mérito dela aqui. E que todo mundo floresça, gente, que todo mundo floresça. Vocês têm alguma pergunta? Eu acho que tinha passado lá em cima, o pessoal tinha perguntado sobre como que você fazia quando você começou com a terapia alimentar. Acho que foi a Nai. Ô, Nai, você pode perguntar direto pra ela, né? Que você tá lá no grupo com ela. Não, a Nai pergunta direto lá no grupo das alunas, depois a Débora responde. Débora falou que ela tá devendo passar no grupo das alunas pra deixar, às vezes, as mensagens, que são várias, mas ela te responde lá dessa parte de terapia alimentar. Mas, basicamente, gente, se você vai trabalhar com os alimentos... Eu falei isso pra Andréia muitos anos atrás, comentei com a Débora. Se você tiver ou uma mesa ou um lugar que você consegue pôr uma toalha no chão e ligar os equipamentos, acabou. Você começa assim, né? Não tem isso. E às vezes você não precisa fazer também preparações. Você pode começar com alimento in natura. Tem um docinho que eu faço. Ela tá... Vamos tentar nos Tem um encaixar. docinho que eu faço também, pessoal, que normalmente é um tipo um docinho de leite ninho, que nada mais é que leite em pó, água e coco ralado. Então, que eu já vejo a criança, se ela consegue misturar um docinho, se ela consegue pegar, se ela consegue experimentar, um docinho super saudável. Você pode até pôr um suco de laranja em vez da água, pra ver se a criança já tem uma aproximação. E não usa fogo, não usa nada, é só uma bandejinha, uma colher e os ingredientes. Então dá pra gente adaptar, não precisa ter tanta coisa igual a gente imagina. Sim, eu mesmo, eu levava, por exemplo, eu quero fazer uma receitinha. Você pode levar as coisas já pré-prontas, sabe? Já leva raladinho, você já leva cortado, porque eu ia na casa, em domicílio. Então, se de repente eu não ia ter um tempo de preparar na cozinha da família, porque eu queria usar aquele tempo pra outra coisa, eu levava da minha casa pré-pronto. Você não inventa caraminholas na cabeça, tá bom? E é isso, gente, ó. Agradeçam ela a disponibilidade de mostrar. Muito obrigada. Obrigada a você, Carol, por estar aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui, gente, porque eu vejo os resultados que elas, sabe, do que as alunas vão conquistando, sejam eles resultados pequenininhos ou resultados grandes, enche meu coração de alegria, porque dá trabalho fazer curso pra vocês. Vocês acham que é fácil? Não é fácil, não. Dá trabalho. E quando vocês colocam em prática e tem resultados, eu sinto que eu tô no lugar certo. Então, que seja assim. Quem vir para a próxima turma, dia 25 de outubro, já vai me contando aí por direct se você tá preparada para entrar na turma 13. O link tá lá na bio, tá bom? Beijinho para todo mundo. Tchau, tchau.